Uma coisa que eu tenho pra dizer pra você é o seguinte: um sonho custa caro, muito caro. Ele custa seu tempo, custa suas amizades, custa seu esforço. Mas desistir custa um sonho. Jeremias 29:11, Deus fala o seguinte: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. A gente desiste muito fácil dos nossos sonhos. Na maioria das vezes, na primeira crítica, a gente fica abatido, triste e desmotivado. Desejamos não ter nem iniciado o projeto em si, em questão. Mesmo que não tenhamos alcançado muitas pessoas, mas a real é que se você começou alguma coisa e uma pessoa foi impactada com isso que você está fazendo, tenha plena convicção de que você está no caminho certo. Imagina só, Deus nunca escolheu muitas pessoas de uma vez para fazer alguma coisa para Ele, para fazer o plano dele. A primeira pessoa que Ele escolheu, que Ele criou, foi Adão. Adão, o primogênito, a primeira criação de Deus. Na sequência, Ele escolheu Noé. Logo na sequência, Noé, todo mundo sabe a história da Arca de Noé. E muitos ainda colocam em xeque essa questão de ter tido um dilúvio, de a Arca de Noé não ter capacidade para suportar todos, um par de cada animal, enfim. Muitos acham que é uma alegoria, muitos ainda duvidam sobre isso, mas a questão é: Noé ouviu a Deus, acreditou em Deus e construiu. Ele teve um sonho e Deus capacitou ele para fazer aquilo. O sonho de Noé era fazer a vontade de Deus. Depois, Moisés, cara, essa é uma das histórias mais incríveis para mim. Moisés ouviu a Deus com um cajado, abriu o Mar Vermelho. Mas ele abriu o Mar Vermelho não pela capacidade dele, mas pela fé e esperança de um futuro que ele tinha em Deus. Mesma coisa é com a gente. Precisamos ter fé e esperança de que Deus tem um futuro pra gente. Nós não podemos limitar o poder ilimitado de Deus na nossa vida. Muitas vezes a gente faz isso porque queremos dar uma ajuda para Deus e não deixar que Deus permaneça no controle da nossa vida, fazendo da forma que Ele deseja que seja feito. Se eu estou gravando vídeo hoje, é porque Deus colocou um sonho no meu coração. Se eu impacto 1, 2 mil, 10 mil pessoas, cara, isso é para honra e glória de Deus. Não é para aumentar o meu ego, para fazer com que eu tenha benefícios materiais, benefícios VIPs. Não, cara, eu faço isso porque é uma coisa que queima no meu coração e que Deus pôs no meu coração. Eu sei que Deus tem um futuro pra mim, tem um futuro pra minha família, tem um futuro pra aquelas pessoas que buscam a Deus. Deus, Ele tá em todo lugar, olhando por todos. Nada saiu do controle de Deus, mas a gente tem a insistência e a teimosia de achar que Deus não tá cuidando de nada. Muitas coisas acontecem por nossa culpa, isso é fato. E se eu parar pra ouvir o que todos dizem a meu respeito, eu já teria estado em depressão, teria tentado suicídio ou coisa do gênero, porque as críticas que vêm não são críticas risórias, são críticas bem pesadas. Mas eu acredito em Deus e Deus me justifica, e o preço que Ele pagou por mim foi um preço de sangue.
porque Ele deu o bem mais precioso que Ele tinha em favor de mim, que sou um miserável pecador, que mesmo eu sendo pecador, Ele me amou de tal maneira, e essa tal maneira que foi dando o Filho dele no meu lugar para que eu pudesse ter uma nova oportunidade de ter um relacionamento com Deus. Então a Bíblia para mim ela é a verdade absoluta, ela é imutável. A gente não precisa adicionar nada na Bíblia. Nós precisamos não apenas entrar na igreja, mas deixar que o Evangelho entre em nós. A partir do momento que o Evangelho entra em nós, nós começamos a ser criaturas diferentes. Mas crente é muito chato. Cara, se a pessoa que não bebe, não fuma, não busca andar em santidade e não cometer erros e seguir os 10 mandamentos que a Bíblia proporciona, isso vai ser uma pessoa chata ou isso vai ser uma pessoa que vive de acordo com o que ela prega? Vai ser 100% assim? Não, porque nós somos seres humanos, a gente passa nervoso também, a gente sente raiva e muitas vezes a gente sai do sério e responde de forma que naquele momento não foi o certo e não deveríamos responder daquela forma. Mas uma coisa a gente tem que ter sempre: a humildade de reconhecer, a humildade de voltar atrás e falar: meu, eu errei, você me desculpa, você me perdoa, vou melhorar para que isso não se repita daqui pra frente. Eu penso dessa forma, eu ajo dessa forma. Situações difíceis vêm para que a gente possa aprender com elas e ter maturidade, para que caso venha a acontecer de novo, a gente não caia no mesmo erro e haja diferente. Então não vamos desistir daquilo que Deus tem pra gente. Não vamos desistir no meio do propósito, porque até chegar no propósito existe um processo. A gente começa engatinhando, depois a gente começa a andar para depois correr. Não tem como fazer a ordem inversa. É a mesma coisa com o Evangelho. A gente começa de pouco em pouco para chegar lá na frente preparado para aquilo que nos vai ser proposto, para tudo aquilo que as pessoas vão falar: meu, mas a Bíblia não é clara sobre isso, mas isso aqui tá na Bíblia e você vai em desacordo ou você vai em acordo. Essas são uma das várias perguntas que as pessoas fazem, mas o nosso real sentido é levar as pessoas a encontrarem a Deus, independente da situação que ela se encontra. Todos nós temos um vazio, e esse vazio é do tamanho de Deus. Para e pensa, hoje você está reclamando da sua vida, da sua situação financeira, da sua situação familiar, mas quantas vezes você tentou mudar essa situação? Quantas vezes você pediu ajuda para que essa situação fosse diferente na sua vida? Não desanime, continue trilhando o seu caminho até o seu sonho, porque desistir vai custar o seu sonho. Então, que Deus te abençoe e que nessa semana Deus possa te dar a direção que você precisa e que em meio às dificuldades que você encontrar no seu caminho durante a semana, Deus te dê a luz, te dê clareza para que você resolva todos os seus problemas. Quando você se sentir afetado por alguma crítica, agradeça a Deus, peça misericórdia para Deus e peça a ajuda dele. As críticas não são fáceis, de verdade. O nosso dia a dia não é fácil, mas a gente suporta tudo pela graça de Deus. Que no decorrer desses dias você possa refletir sobre a sua vida, refletir sobre aquilo que você deseja, que nessa semana que vai se iniciar, dependendo do dia que você assistir o vídeo, comece de uma forma diferente, agradecendo a Deus, porque você tem saúde e você tem como assistir esses vídeos independente da plataforma, se é no celular, se é na Smart TV, no computador. Se você está assistindo, é porque você
literalmente tem condição. Que Deus te abençoe sempre e que você busque a Deus primeiramente e que você agradeça a Deus antes de sair de casa, no caminho e na chegada do seu destino, porque Deus pode estar te livrando e está te livrando de tudo aquilo que está acontecendo no caminho e você nem está vendo e você está apenas murmurando. Ou seja, seja mais grato, agradeça a Deus por tudo que você tem e por tudo aquilo que você não tem também, porque Deus sabe de todas as coisas, Ele sabe do que faz e sabe do que você necessita. Obrigado e tenha uma ótima semana.